Oi, gente, bom dia. Bom dia, direto do Rio de Janeiro. Que saudade eu estava de falar ao vivo com vocês. Hoje num cenário completamente diferente. E aí, como vocês estão? Me contem aqui nos comentários como foram as festas, como foram as comemorações de final de ano. Estão preparados para 2026? Hoje a gente vai conversar com uma prof na área de educação física. Preparem o fôlego e a disposição, pessoal, porque vai ser hoje e puro movimento. Como é a dinâmica do nosso canal, não é mesmo? Aproveitem para compartilhar essa live, mande para os amigos, mande para as pessoas que vocês amam, que vocês sabem que vão gostar do que vai ser informado aqui hoje, gente, porque ter profissionais na área de educação física para pacientes oncológicos é maravilhoso. Eu sempre falo para vocês que eu fico cada vez mais surpresa com a quantidade de especialistas que estão se direcionando a cuidar de pacientes oncológicos. E isso toca direto no meu coração. Então, vou chamar as nossas meninas para a gente dar início a essa live maravilhosa, primeira do ano, com toda a dinâmica que esse canal merece, porque nós somos puro movimento. Vamos chamar a nossa Lígia. A professora Núbia Cassini. Olha, um cenário completamente diferente. Bom dia, Bom Carmen. dia, Bom dia. Lígia. Tudo bem? Tudo ótimo. Já estamos preparados aqui para iniciar 2026 com tudo, nossa primeira live do ano. Estamos animados. Exato. Eu estou falando que eu estou aqui num cenário completamente diferente. Exato. Me adaptar. Eu convidei a Núbia, agora está chegando ela. Ei, Oi, bom dia, Núbia. Tudo bem? bom dia, bom dia. Super bem-vinda. Prazer. Obrigada, prazer é meu. Bom dia, Núbia. Ótimo ter Bom você aqui com a dia. gente hoje. Obrigada pelo convite. Prazer poder compartilhar um pouco da minha experiência com pacientes oncológicos e com o trabalho, né, da educação física nesse cuidado especializado. Você sabe que a educação física, principalmente, toca aqui direto no meu coração, né, Núbia? Somos da área e, gente, eu fico tão emocionada em saber que tem profissionais da nossa área se dedicando a pacientes oncológicos. De verdade. Isso me deixa muito feliz. E aí, vamos começar? Vamos aguardar mais um pouquinho. Estamos sob seu comando aí, Carmen. Vamos, podemos começar. Já temos 8h31, já tem uma galerinha entrando aqui. Pessoal, não esqueçam de curtir, de compartilhar. Isso. Mande aí para o pessoal, para o Instagram, entender que nós somos reais e mandar essa Sim. mensagem para cada vez mais pessoas que precisam ouvir essas mensagens imprescindíveis e essenciais que a gente compartilha aqui. Curtam, comentem e enviem para as pessoas que vocês amam. Vamos dar início. Vamos lá, Lígia. Envia o link aí para todo mundo que vocês conhecem, para os amigos, para participar desse papo de hoje, que ainda dá tempo. A gente ainda está no iniciozinho aqui da nossa conversa. Pode dar tempo de enviar o link aí para todo mundo entrar no @Carmen Alves, com 2 A's e 2 L's, para entrar aqui nesse nosso papo. Essa é a nossa primeira live de 2026, né? Então, a gente está lembrando que esse é um canal aberto aqui no perfil da Carmen Alves para a gente conversar sobre todos os temas relacionados a tratamentos, a qualidade de vida e tudo que envolve, né, a jornada de pacientes oncológicos e de todos nós, né? Porque, afinal de contas, estamos falando de saúde, alegria de viver e isso vale para todos, né? Claro, sem dúvida nenhuma, gente. Eu também sempre enfatizo em todas as minhas lives a alegria de viver, o tempo de qualidade de vida, isso é independente de qualquer diagnóstico. Isso vale para qualquer pessoa. Nós temos o agravante, mas fica aí de lição para todo mundo. Todo mundo tem que viver intensamente o tempo inteiro. Exatamente. Vamos começar 2026 com tudo, né? Agradeço a presença de todo mundo. Participa aí no chat. É só escrever aí nos comentários, manda perguntas.
mesmo que não sejam respondidas agora, depois a equipe responde, perguntas sobre o nosso tema, perguntas em gerais sobre o tema da Carmen, e vão compartilhando. A gente tem muitos novos seguidores aqui, né, desde a nossa última live em dezembro, então vamos participar, né? Estou convidando todo mundo para vir com a gente. Hoje, o nosso bate-papo tem tudo a ver com o começo do ano, né? A gente está aqui com a Núbia Cassani, que ela é especialista em exercícios físicos na saúde. Núbia, qualquer coisa que eu falar errado, você me corrige, tá? E esse é o tema do começo do ano, né? Quando o pessoal começa nas resoluções, no ano anterior, já começa ano que vem, vou voltar à minha rotina de exercícios físicos, vou melhorar a alimentação. Isso está sempre no top 10 da lista, né, de determinações para um outro ano. Então, mais do que legal, né, a gente começar com esse tema. E então a gente queria começar falando, né, Núbia, queria falar com você aqui. Deixa eu voltar aqui para as minhas perguntas que caíram aqui, porque eu tenho uma colinha, gente. Vocês acham que eu vou falando tudo aqui de improviso, mas não. Sempre tem uma colinha para buscar aqui as minhas informações. Bom, Tá a gente tem aqui um dado, Núbia, que as diretrizes e estudos divulgados pela Associação Americana de Oncologia Clínica, Sociedade, né, desculpa, Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que o exercício físico regular está associado à redução de risco de 13 tipos de câncer, né? Como a gente pode transformar, né, o exercício físico em um aliado permanente para a saúde, né, para prevenir doenças e também para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu queria que você começasse falando sobre isso e também sobre o seu trabalho, né, que você desenvolve nessa área. Certo, obrigada. Compartilho que inúmeras evidências já consolidadas na ciência pelo mundo inteiro, pela Europa, pelos Estados Unidos, no Brasil também se publica muito sobre saúde e oncologia, e o exercício linkado às intervenções. Compartilho que o exercício ele colabora de diversas maneiras com a prevenção de diferentes tipos de câncer em diferentes fases da vida da pessoa. Ela pode ser jovem, ela pode ser adolescente, ela pode ser adulto, ela pode ser idoso. Então, a regularidade desse estímulo, desse estresse mecânico que o músculo promove, faz um encadeamento de mudanças metabólicas favoráveis, positivas, para os nossos hormônios, para a nossa saúde cerebral, para a nossa saúde endócrina, para a nossa saúde e para a nossa imunidade, para a gente alcançar maior força vital, energia vital, para que as células combatam inúmeras disfunções que possam vir a acontecer durante a fase da vida, de algum início de algum problema relacionado a algum tipo de tumor, inicial maligno, benigno, depende qual é a fase do tratamento que a pessoa está. E o exercício ele colabora na prevenção, ele colabora muito também durante o tratamento, em todas as fases do tratamento. Pode ser por imunoterapia, pode ser por rádio, pode ser por químio. Sempre linkado com os exames laboratoriais, com as orientações oncológicas, com a dietoterapia. Então, é uma combinação de cuidados que favorecem com que a pessoa tenha a redução daqueles sintomas que são intensos durante o tratamento da quimioterapia no nosso organismo. A quimio, ela debilita bastante, traz sintomas de fadiga, traz sintomas de indisposição física e mental, nevoeiro mental. As pessoas relatam muito, a ciência relata muito sobre essa confusão, essa falta de foco, né? Que a quimio promove um cenário modificado no organismo humano. E da mesma forma que o exercício colabora muito com a sobrevida. Então, os pacientes que permanecem ativos fisicamente durante toda a fase do tratamento, mesmo com as suas adaptações, com a programação de forma ondulatória, dependendo do nível de atividade física, a intensidade é graduada, então precisa de uma orientação para que isso não seja abandonado. Nunca podemos desencorajar com que a pessoa pare de fazer aquele movimento, aquele exercício como prática do seu cuidado. Eu vejo muito na ciência
vários profissionais da oncologia pela internet, pelo Brasil também, comentando que o exercício ele tem o mesmo peso que a quimioterapia, para vocês terem ideia do quanto ele faz bem para o corpo durante o tratamento oncológico, né? Então ele ajuda a pessoa a reduzir a intensidade dos sintomas que possam vir ao longo desse tratamento, diminuindo então a necessidade de inúmeros fármacos, a polifarmácia, que é aquele exagero de mais de 5 medicamentos. O corpo acaba tendo maior independência e autonomia, fortalecendo para que ele mesmo se reorganize de uma forma mais fluida, mais natural, mais rápida durante a fase do tratamento. E também diminuindo muito o risco de recidiva de outros tipos de tumores pós-tratamento concluído, de diferentes tipos de câncer, diferentes fases da vida também, da mulher, do homem, né? E aumentando os percentuais e as chances de sobrevida com qualidade das pessoas. E existe um protocolo já, né, relacionado a isso para o paciente em tratamento? Por exemplo, a pessoa inicia o tratamento, né? Se ela já faz exercício físico, já tem essa rotina, geralmente essas pessoas são resilientes, né? Eu vejo em todas as coisas aí pacientes que fazem outros tipos de doença, até grávidas, né? Você vê grávidas que vão até quase dando à luz, fazendo exercícios, né? Então, os que já fazem exercício, às vezes, são mais proativos. Mas existe para aquele que não faz exercício, né? Ele, quando inicia um tratamento, já existe protocolos, o médico já prescreve esse tratamento, quimioterapia e exercícios. Existe isso? Existe. Eu acompanho pacientes e acompanho outros colegas especialistas de diferentes áreas da saúde, na oncologia, na psicologia, na medicina, na nutrição, na enfermagem, e eles relatam muito, os pacientes também. Núbia, o meu oncologista, a minha nutricionista, a minha psicóloga me falou que eu preciso fazer atividade física, por isso que eu estou aqui. Então as pessoas assim entendem que é um contexto que integra o tratamento de pessoas destreinadas, de pessoas sedentárias, de pessoas inativas fisicamente, com ou não sobrepeso, com ou não obesidade, diferente grau, caso, né, ela esteja em tratamento, com alguma outra doença prévia anterior, fora o tratamento onco. Então, a pessoa, sim, ela recebe doses de acordo também com o prazer dela. Tipo, a adesão à prática de atividade física, ela é para a vida toda. Sim. Então, a pessoa pode retomar práticas que ela se sentia muito feliz fazendo, esportes, atividades físicas das diferentes formas. Pode ser dança, pode ser bicicleta, pode ser natação, pode ser esportes coletivos na areia. Um exemplo, a gente está no Rio de Janeiro. Então, sim, tem muitas pessoas que gostam do esporte na areia, na praia. Por que não? Né? Em que condição que ela está agora, em que fase do tratamento que ela está agora, porque ela não pode se preparar o corpo para retomar aquela prática de atividade física. Em qualquer fase, em qualquer idade. Pergunta. Aliás, na verdade, eu tenho uma ênfase, né, para fazer, porque você comentou sobre a quimioterapia e o exercício físico. Eu acho que vale a pena a gente dizer que o exercício físico ele ajuda a combater o mal que a quimioterapia faz, porque a quimioterapia não é uma toxina que ajuda o corpo da gente, ela ajuda a combater o câncer, mas ela destrói todas. Ela debilita demais, verdade, então, demais. Eu acho que o exercício físico, assim como qualquer atividade que te dê prazer, né, que dá prazer ao paciente, ele libera hormônios e libera toxinas que ajudam a combater o efeito da quimioterapia. Lógico que a nossa musculatura forte, ela é essencial para qualquer fase da nossa vida, independente de qualquer diagnóstico, né? A gente já debateu isso aí várias vezes. A gente já sabe que tudo que ensinaram para a gente lá na época, pelo menos na época que eu fazia educação física, nós éramos super discriminados, né? Os musculosos não tem nada na cabeça, era sempre o que se dizia. E hoje a gente já sabe que é exatamente o contrário. Eles endemonizavam a educação física
o corpo forte exatamente para você ter problemas na felicidade, né? E hoje a gente já sabe que isso é essencial. Então, eu gostaria de enfatizar essa questão também. Eu acho que a atividade, independente de qual seja, a musculação, a gente sabe que ela é o essencial para qualquer fase, mas uma atividade que dá prazer, como a dança, como a caminhada, como a corrida. Eu já tive uma seguidora aqui que também tem o diagnóstico que ela não deixou de fazer maratona. Então, ela vai até as últimas consequências. Então, eu acho que isso mantém a gente, de qualquer forma, ativa, né? Que dá essa alegria de viver. Você precisa encontrar uma atividade que te dê alegria de viver, e isso vai automaticamente refletir dentro do seu corpo e ajudar a combater o veneno que, infelizmente, ainda é colocado dentro da gente para combater esses tumores, né? A medicação é extremamente... Eu vou aproveitar aqui e chamar você para conversa. Quero saber se você está conseguindo manter a sua rotina de exercícios aqui no Brasil. A Carmen está passando uma temporada aqui no Brasil com a gente, né? E aproveitar e queria pedir que você retomasse, né? Relembrasse aqui que a gente tem muitos seguidores novos, né? E estamos começando o ano. Então, da importância, né? Você já falou um pouco aí, do exercício físico para você com relação às consequências que você teve do seu tratamento, né? Eu sei sobre isso, mas vamos retomar isso aqui, da musculação que você faz para o seu abdômen, principalmente. Retomar esse tema aqui hoje, porque a gente está começando o ano com muitos novos seguidores e pode ser que tenha gente que não saiba, né, disso. Então, fala um pouquinho sobre isso para a gente. Sim, sem dúvida. O esporte sempre fez parte da minha vida, como eu comecei aqui falando com a Núbia, que é uma área que mexe diretamente comigo, porque eu descobri a doença durante a Universidade de Educação Física. Tive que parar com essas atividades durante o período do tratamento, mas eu voltei e me formei. Continuei trabalhando muito tempo ainda com a educação física, mas devido a todas as cirurgias eu resolvi praticar só para mim, né? Porque eu criava sempre aquele vínculo com as alunas, com os alunos, e de repente tinha que parar de novo. E como eu falei anteriormente, no início, era tudo endemonizado, né? Você não podia fazer atividade física. Eu operava e tinha que ficar 6, 8 meses sem poder me mexer. Então, isso era muito complicado para mim. Então, eu resolvi não mais criar esse vínculo com as alunas, que era tanto para mim quanto para elas, né? Então, eu resolvi passar para a parte dos bastidores e só organizar as atividades esportivas e fazer só para mim. E de tantas cirurgias, como quem já leu meu livro sabe que foram 11, né? São 11 cirurgias e 1/3 da minha musculatura abdominal a menos, eu preciso do exercício. O exercício físico, para mim, ele não é luxo, ele é obrigação, né? Eu preciso fortalecer a musculatura abdominal que ainda tenho, exatamente para equilibrar a minha coluna, porque esse corpo precisa ficar de pé. E tudo no corpo da gente é uma anatomia mais do que maravilhosa, né? Ela é perfeita. Se você retira alguma coisa, há esse desequilíbrio. Então, existe a compensação. Então, como me falta o abdômen, eu preciso fortalecer o que resta para minha coluna também ficar estabilizada. Então, eu sempre costumo dizer, se esse corpo aqui consegue fazer tudo que ele faz, gente, não há desculpa. É só movimentar. Sem aquele ditado que a gente fala, né? Quem quer, encontra um meio. Quem não quer, encontra uma desculpa. E desculpas, aí eu que peço desculpas. Não há. É simplesmente movimentar. Movimento é vida, movimento é essencial, como a Núbia está aqui explicando para a gente. Independente do diagnóstico, para quem tem um diagnóstico, ainda melhor, porque a gente precisa desse fortalecimento muscular. Mas independente disso, pessoal, movimento é vida. Encontra uma atividade que você gosta de fazer, seja ela qual for, e pratica, porque o seu corpo só vai agradecer. E olha, a sua alma também. Então, vou lembrar aqui, né, já que a gente está começando o ano, eu estou aqui hoje sempre relembrando fatos, né, aproveitando esse início. E para todos que estão aqui com a gente hoje, os novos seguidores, né, a Carmen descobriu câncer com 19 anos, né, e fez inúmeros tratamentos. Mesmo assim, é uma mulher que pratica vários exercícios,
caminhada, escaladas, fez uma escalada, né, com mulheres na Colômbia, foi uma das primeiras, né, a fazer Bolívia, esse tipo de Bolívia. Bolívia, e também mergulha, faz uma série de exercícios físicos, né, regulares também. Então, vamos lá, todo mundo. Isso aqui eu já estou falando para mim mesma, né? Vamos todos começar o ano fazendo exercícios. E aí, eu já retomei meus Bravíssima. exercícios. Eu sempre fui uma nadadora, né? De nadar 2 quilômetros por dia. Parei durante um tempo desde a pandemia, mas agora retomei os exercícios começando pela musculação. E aí quero pegar esse gancho, Núbia, que eu me coloquei como meta, para não ser uma meta muito difícil e diante de tantos trabalhos que a gente tem a nossa vida, né, corrida, eu coloquei uma meta de 3 vezes por semana, para começar, porque eu, na minha mente, né, de quem já foi atleta, queria iniciar conseguindo voltar à regularidade dos exercícios. Né? A minha meta para janeiro é ir toda segunda, quarta e sexta para voltar com essa regularidade. Eu queria te perguntar sobre isso. Qual a importância desse planejamento, né, para que a atividade física entre de vez na sua vida e não seja apenas um plano de verão, né? Que as pessoas comecem mesmo e mantenham essa atividade física, que é algo tão importante em todas as etapas da nossa vida. Como é que você indicaria, né? Começa assim leve, como eu comecei, vai logo de cara para todos os dias. O que você indicaria nesse planejamento para a gente ter até chegar ao final de 2026 e falei, conseguir fazer o ano inteiro essa rotina de exercícios físicos? Certo. Bom, pensando numa pessoa que quer começar hoje, não tem hoje uma orientação especializada, individualizada para criar o seu plano de treinamento físico, de atividade física durante esse mês. Vamos pensar hoje, é 13 de janeiro. Né? Quero começar hoje, estou inspirado, olhei essa live, vou compartilhar essa live e vou chamar as amigas, vou chamar o pai, a mãe. Vamos sair de casa para treinar, vamos sair de casa para caminhar. O que eu sugiro é que a pessoa comece com pequenas doses de intensidade leve a moderada. O que seria isso? Um exemplo. A gente vai fazer uma caminhada hoje de 10, 15 minutos aqui no bairro, num horário do sol que seja favorável, que não seja muito intenso. Antes eu preparei já a minha hidratação, já estou bem hidratada, minha pressão arterial está tranquila, não estou com hipotensão, não estou com hipertensão descontrolada, se eu estou uma pessoa hipertensa. Então, o calor influencia na atividade, na escolha da prática da atividade, por exemplo, num ambiente ao ar livre. A regularidade é a constância, é fazer a atividade em pequenas doses para que o corpo vá se adaptando àquela mudança gradativamente, progressivamente. Então, atleta de final de semana não é indicado, não é saudável para a saúde cardíaca, para a saúde cerebral. A gente tem estudos até de chance de AVC maior em atletas de final de semana, na neurologia, né? Então, começa pequeno, com práticas simples, acessíveis, que não tenham uma demanda de atividade, de esforço exacerbada, em horários que sejam favoráveis, que não seja assim, eu consigo hoje, mas amanhã eu não consigo esse horário. Seja flexível, adapte. Não conseguiu 15 minutos? Mesmo assim, faça 10 minutos. Não deixe de fazer. É a minha recomendação. Pode ser uma caminhada, pode ser uma pedalada na bike do Itaú, pode colocar o pé no chão lá na areia, na praia, dar uma caminhada lá na orla, molhando os pés. Então, são coisas simples que a gente pode colocar até como, por exemplo, eu moro num prédio onde tem escada. Então, alguns lances de escada, pode ser um lance de escada apenas, eu vou reduzir o tempo de elevador, eu vou subir apenas um lance de escada, todo dia. Então, a gente aumenta o nível de atividade física, faz com que o corpo trabalhe mais, a gente ganha mais saúde mental, sim, a gente reduz sintomas de ansiedade com exercício, a gente reduz sintomas de depressão também. E faz com que o nosso corpo absorva mais facilmente todos os medicamentos que estão em uso contínuo. Sim. Então, vai favorecer muito para qualquer pessoa
porque está em tratamento de algum tipo de doença crônica, temporário ou permanente, ou tratamento oncológico. E para a pessoa que está trabalhando, seja no escritório, home office, que é uma rotina muito comum hoje em dia, né? Quantas vezes levantar, né? Porque as pessoas hoje em dia ficam sentadas o tempo inteiro trabalhando. Antigamente era um problema nos escritórios, mas mesmo em casa, né? As pessoas continuam, que estão no home office, muitas horas, às vezes, sentadas, né, no computador trabalhando. O que você indica, assim, tipo, de tanto em tanto tempo, vai ali buscar uma água, tomar uma aguinha, até porque estamos no verão, bebam água, está muito quente aqui no Rio de Janeiro, né? E em outros lugares também, vamos nos hidratar para levantar para pegar uma água, bota o celular mais distante para ir buscar ele quando ele tocar. O que você indica aí? Eu posso dar umas dicas, gente. Olha Opa! só, eu falo para vocês o que eu faço, tá? Eu coloco uma garrafa de 1 litro na minha mesa e coloco o meu relógio para despertar de hora em hora. Todo mundo no meu trabalho falava, Carmen, hora de beber água. Porque o meu relógio despertava. Às vezes eu nem estava na mesa e ficava lá o bichinho tocando, né? E quando eu voltava, todo mundo, Carmen, já tomei a minha água, obrigada. Maravilhoso! Então, isso, gente, automaticamente se torna um vício. E aí você... Porque a gente esquece mesmo. Muitas vezes no início ficava lá, eu olhava a garrafa, olhava, gente, meio-dia, ainda não tomei um gole de água. Por isso, eu coloco o relógio para despertar. Porque, faz parte da rotina da gente e depois fica automaticamente, todo mundo à sua volta ainda agradece. Com relação ao exercício, eu acho que a disciplina, ela é tudo, né? A gente tem que ter disciplina, porque você tem que ter um objetivo. A gente está aí, início do ano, novas metas, né? Novas diretrizes, novos desejos. Então, coloca a disciplina como uma regra na sua vida. Sem disciplina, a gente não alcança nada. E não deixa nem de ser uma regra. Isso aí é um fato, né? Quando você começa a ver o resultado do que você está fazendo, é viciante, gente. Porque tudo que você faz de bom acaba viciando. Quando você percebe que você está tendo, sei lá, que a sua musculatura está tomando um tônus diferente, que a tua disposição está ficando melhor, você vicia. Então você não deixa de fazer, porque você quer cada vez mais atingir esse objetivo. Mas isso você não consegue sem disciplina. É uma coisa que está na cabeça, tem que colocar na cabeça, não pode ser uma obrigação, porque se passar para a ser obrigação, você não vai fazer. Você precisa combinar a necessidade com o objetivo que você quer atingir. Aí você vai colocar a tua disciplina. E aí ninguém te para. Ninguém te para. Isso é um fato. É isso. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Núbia, o câncer também atravessou sua vida por meio da sua mãe, né? Como é que você ressignificou todo o seu trabalho, a sua vida, né? Por ter passado, né? Por tudo isso. Como é que foi ser cuidadora, filha, né? E sendo uma profissional, né? Que cuida disso, né? Sua visão mudou com relação a isso? Sim, mudou muito. A minha visão como profissional da saúde, a minha visão como mulher, como pessoa e como filosofia de vida também. Eu vejo que o autocuidado, ele é base para a gente viver com qualidade, né? E o autocuidado inclui a gente ter mais tempo de qualidade para as nossas decisões, para as nossas refeições, para os nossos tratamentos preventivos, né? O exercício físico, ele entrou no tratamento oncológico da minha mãe antes do diagnóstico. Então, ela já praticava atividade física com a minha orientação, já estava em tratamento para a questão do sobrepeso, para a questão da esteatose hepática, antes da descoberta do tumor. E tudo isso fez com que ela ficasse ainda mais encorajada, mais motivada a perseverar durante toda essa fase do tratamento. Então, ela teve muito pouco efeito colateral grave durante a quimioterapia. Ela reduziu muito aquele tempo de intensidade daqueles sintomas a cada quimioterapia quinzenal que ela fazia. Ela conseguiu viajar, ver os netos, ela conseguiu fazer atividade física numa outra academia, fora a minha orientação. Ela voltou a correr,
entendeu? E tudo isso fez com que eu regulasse, equilibrasse o lado filha, o lado profissional, para eu não ser também tão rígida com ela, pelo lado profissional, né? Entender que o cenário da quimioterapia é extremamente desafiador para o corpo, é tudo muito novo, né, para uma pessoa quando está passando por um tratamento onco e para a família como um todo, né? Sim, sim, com certeza. E como você vê a importância de canais como aqui o nosso, né? Porque se fala muito pouco, né? A gente tem poucas pessoas falando, Verdade. passando as informações e debatendo sobre isso. Às vezes temos, né, pessoas que falam, colocam sua vida, até expõem, né, e que é uma forma também de encorajamento, né, para todo mundo. Sim, Mas aqui no nosso canal a gente se propõe a trazer profissionais para debater sobre isso, trazer informações, né, importantes e para todo mundo, né? A gente tem sempre recebido aqui médicos, especialistas como você, que está abrindo a nossa live de 2026. Como é que você enxerga a importância de canais como esse para a gente trazer esse tema, né? Para que as pessoas conheçam um pouco mais mesmo, desmistifique essa doença e passem a agir, né? Agir, fazer exercício, fazer tratamentos, acolhimento. Como você enxerga isso? Exato. Eu acho fundamental essa abertura de comunicação desse assunto na internet, né? Porque assim a gente compartilha informação de qualidade, informação real do que foi vivido, né? Na experiência prática, profissional, na experiência de vida que a gente tem, eu e Carmen com um tratamento oncológico e outros colegas também especialistas que já passaram por aqui. Cada um tem uma jornada com os tipos de pacientes que já chegaram, que continuam voltando, que estão em diferentes fases do tratamento da seu cuidado. A gente abrange também os cuidadores, que são essenciais, né, para que essa pessoa tenha uma rede de apoio fortalecedora, passe e se mantenha viva, com aquela vontade de sempre continuar se cuidando, né? Teve o tratamento concluído, deu tudo certo, agora é outra fase, é outra chance para melhorar ainda mais a vida e viver cada vez melhor, uma expectativa de vida saudável mais longa, né? Então a gente abrange isso nesses canais de comunicação e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade também de compartilhar, né? Compartilho com todos os pacientes que chegam para mim, pós-câncer ou em tratamento onco, né? Ou que querem prevenir câncer que na família já tiveram. O quanto essa experiência que eu tive como filha, como cuidadora e como profissional da saúde na oncologia, fortalece, faz com que a gente priorize a gente como um ponto extremamente importante, como apoio para outras pessoas que estão passando por diferentes desafios com o tratamento oncológico. É isso. Carmen, um novo ano começando. O projeto Lágrimas do Sol se expandiu, né, de uma forma linda e a gente queria saber de você um pouco sobre isso. O que está vindo por aí? Né? A gente vai ter o relançamento do livro Lágrimas do Sol, da segunda edição, agora no dia 25 de janeiro. Convido todo mundo a participar, dar uma olhada aqui nas redes sociais da Carmen, né? E estamos retomando as nossas lives, muitos projetos para esse ano. Fala um pouco sobre isso, vamos aproveitar isso. Hoje é começo, a gente está começando o ano, estamos retomando tudo. Vamos lá, fala um pouco sobre isso. Já convida todo mundo para o canal, para o livro. Gente, eu acho que esse canal já deixou de ser só meu, né? Ele passa aí a ser de todo mundo que quer levar essa mensagem para as pessoas, como a Núbia acabou de falar. É muito importante a gente usar a nossa experiência para ajudar outras pessoas, e que é exatamente a intenção desse canal. Ele faz parte, é a continuação da minha história, né? O Lágrimas do Sol foi o início, o start de toda esse objetivo que a gente tem de expandir essa mensagem para todo mundo. Eu acho que quando eu realizo que esse livro foi lançado, nem um ano tem ainda, né? Porque a gente lançou no dia 19 de janeiro do ano passado.
e ele vai completar 1 ano que está no mercado, que tá no mundo, né? Saiu do papel e foi para o mundo. Eu não tenho nem palavras para descrever, porque tanta coisa já aconteceu de lá para cá, né, Lígia? Você Sim. está acompanhando, você faz parte desse processo todo, você, a sua equipe, a equipe que a gente montou faz um trabalho maravilhoso, e quando a gente analisa tudo, eu ainda fico realizando, né? Quantos lugares esse livro já foi, quantas vozes ele já tomou. Os relatos que eu recebo das pessoas, que para mim são impagáveis. Eu costumo sempre dizer, o Pascal fala, se eu ajudar uma pessoa já vai ter valido a pena, né? Com certeza. E eu tenho ajudado tantas pessoas, eu tenho recebido relatos tão maravilhosos, a gente sempre compartilha aí nos stories, fazemos de vez em quando postagens também, vamos continuar fazendo de todos os depoimentos que a gente recebe, não só do livro, como das entrevistas que eu dou. Agora, por último, foi no Sem Censura, por sinal, Cissa, muito obrigado pela oportunidade que você deu de abrir esse canal para a gente expandir ainda mais essa mensagem, porque é essencial. Eu acho que quanto mais a gente espalha, mais a gente se cura, porque eu falo isso sempre. Para mim também é um meio de me curar, porque Sim. a gente não pode dizer que isso não mexe com a gente. É claro que mexe. A minha mãe está aí assistindo a live, ela sabe, desde o início, ela sempre falou, você tem certeza que você quer contar essa história? Você quer reviver tudo isso, né? E eu falei que sim, eu quero, porque eu sei que não é fácil, mas de qualquer forma é um meio também de eu me curar. E quando eu recebo os relatos das pessoas que se inspiram na minha história, como tem tantas seguidoras, novas seguidoras que estão aí participando da nossa live também, gente, é imensurável o tamanho da satisfação que é poder estar contribuindo para amenizar um pouquinho da dor, que eu conheço bem, e trazer essa esperança, que a minha mensagem, o meu ideal maior é levar a esperança. Infelizmente, né, a gente não pode deixar de mencionar o caso da Isabel, que infelizmente a gente perdeu. Quando a gente perde alguém para essa doença, é muito, muito, muito triste, mas a gente também leva a mensagem que ela deixou, né? Que é sobre isso, é sobre o tempo que resta, o tempo que Deus nos dá, é viver intensamente. E isso ela fez com maestria. E, infelizmente, não tem mais tempo para ela, mas o tempo que ela ficou aqui, ela aproveitou o máximo. E é exatamente essa mensagem que eu quero deixar para todo mundo, como eu sempre falo, independente de qualquer diagnóstico, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, a esperança é sempre para a vida e para sempre, porque a cura, ela é um tratamento contínuo. A Núbia também mencionou isso. Você recebe o diagnóstico de cura, mas o tratamento continua, porque a vida continua. Então, não é para parar o que a gente começou, é para continuar, porque isso é uma consequência diária. E eu acho que o projeto Lágrimas do Sol, ele está começando, como você disse, aí está agora reiniciando em 2026 com o relançamento do livro, a segunda edição do livro, que está sendo relançada pela entidade Rede Sem Fronteiras, a quem eu também tenho imensa gratidão por ter comprado a nossa ideia e por espalhar para o mundo, porque a Rede Sem Fronteiras ela é lusófona, né? Ela é de Portugal também, e a gente espalha essa mensagem lá, abre portas aí para eu levar essa mensagem para o mundo. Então, eu sou extremamente agradecida. E no dia 25 de janeiro, eu convido todo mundo a participar desse relançamento. A gente vai colocar aqui, logo depois nos stories, as indicações para esse relançamento que vai acontecer no Barra Palace, na Barra da Tijuca, no dia 25, a partir das 3h30 da tarde. Vai ter roda de conversa, vai ter participação de muita gente legal. O meu oncologista, gente, aquele que cuidou de mim lá
há 36 anos, ele vai estar lá com a gente, conversando, respondendo perguntas. Então, eu super recomendo, quem tiver tempo e puder aparecer, passa lá para conferir essa tarde super emocionante e especial que a gente está criando para vocês. E aí, o ano que vem, esse ano, os projetos que a gente está criando para o Lágrimas do Sol, a continuidade, a novidade maior é que o livro já está traduzido em alemão e eu pretendo, até abril, conseguir lançar o livro em alemão. E essa é uma das minhas principais metas para 2026. É lançar o livro em alemão e continuar criando os meus mini e-bookers relacionados à atividade física, a dicas de alimentação saudável, qualidade de vida, enfim, eu tenho muito conteúdo interessante para passar para vocês, porque eu vivo tudo isso. E quando a gente vive, a gente fala com propriedade. Então, eu tenho muita propriedade para passar para vocês, porque eu sei exatamente do que eu estou falando. Então, fiquem ligados, não percam as dicas que a gente tem para vocês, porque vem muita coisa boa por aí. Isso, maravilhoso. Olha, a gente está começando a encerrar, né? O português tem essas palavras maravilhosas, né? Começando a encerrar nossa live, né? E eu vou querer ouvir a mensagem de cada um de vocês para a gente encerrar esse nosso bate-papo, mas vou aproveitar antes para fazer umas lembranças que a gente tem em nossa live sempre às terças-feiras. Então, você que está aí vendo a gente, e ela também fica depois no perfil da Carmen. Se você quiser rever, todas as lives estão lá. Tem muitas lives interessantes do ano passado, com oncologistas, especializados em pediatria, a gente tem dermatologista, nutrição, nutricionista, temos uma personal trainer especializada em tratamentos oncológicos. Tem muita coisa lá já, né, no perfil da Carmen para vocês reverem. E venham nos ver aqui ao vivo também, sempre às terças-feiras. Na semana que vem é feriado, né? A gente não vai estar por aqui, mas no dia 27, já anota na sua agenda, o nosso tema vai ser sobre direitos dos pacientes com câncer. Vai ser a primeira vez que a gente aborda isso, vai ser bem interessante, tá? E é isso. Queria convidar vocês também para comprarem o livro da Carmen, uma leitura maravilhosa, não só para saber, né, de toda essa jornada tão incrível, né, quase um milagre, né, que a Carmen passou, como também é uma forma de inspirar todas as pessoas, não só pacientes, mas todas as pessoas, para ver como a vida é importante, né, celebrar a vida, viver, né. Então tem também o e-book, o mini e-book dela, e vem muita coisa por aí, que eu já sei, mas não posso falar, então a Carmen também não falou aí, mas vem muita coisa, fiquem ligados sempre nos canais. Bom, vamos encerrar aqui. Queria ouvir você primeiro, Núbia. Agradecer muito a sua participação aqui com a gente. É super importante sempre falar de exercícios físicos para todos, né? Todos. E eu queria sua mensagem final, e depois a gente vai ouvir a Carmen, para a gente encerrar essa live aí, dar dicas, incentivar esse povo a começar. Eu já comecei, hein, gente? Todo mundo pode começar. A mensagem que eu deixo para as pessoas é que o exercício ele é um remédio natural, validado pela ciência, referendado por profissionais da medicina no mundo inteiro, por publicações científicas de peso. Então, ele precisa estar fazendo parte da nossa vida permanentemente, para que a gente tenha mais saúde, mais energia vital, independência e autonomia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco sobre a minha experiência e meu trabalho. Muito obrigada, Núbia. Carmen, sua mensagem para a gente encerrar em grande estilo aqui a nossa primeira live de 2026. Maravilhoso ter seu canal sempre aqui aberto para a gente debater esses temas. Conta para a gente aí. Ai, gente, a minha mensagem é sempre a mesma, né? É sempre viver plenamente, mesmo com dor. Eu adoro quando eu escuto das pessoas, assim, as suas duas frases sempre me levam para a vida, que é: desistir não é uma opção, e se está com dor, vai com dor mesmo, porque nada pode limitar a gente. O câncer, ele muda a gente, mas ele não define quem nós somos.
Então, nunca deixar um diagnóstico parar você ou limitar você de forma nenhuma. E eu acho que isso ainda prolonga muito mais a vida da gente, né? O câncer, ele passa a ser, quando a gente consegue conviver com esse diagnóstico, quando a gente entende que o diagnóstico não é um fim, ele passa a ser uma referência para você dar muito mais atenção à sua vida. E quando você não tem problema nenhum, né, você passa pela vida no automático. Você não se atenta para certos detalhes. Mas quando alguma coisa te confronta, faz você também refletir. Então, independente de você ter um diagnóstico, por que não? Passem a refletir, né? Passem a cuidar do corpo, cuidar da mente, independente de qualquer coisa, porque isso é uma qualidade de vida. A Núbia pode me ajudar. Não tem explicação, gente. É uma coisa essencial para a vida da gente, independente de você ter um problema ou não. O corpo só vai agradecer. Quem acompanhou um pouco das minhas férias de final do ano, viu que eu passei na praia com a minha família e eu colocava a minha mãezinha para fazer exercício todo dia. A gente ia para a lagoa, ela faz já a hidroginástica, tá? Eu também não sou tão bruxa assim, não. Ela faz a hidroginástica e para não parar durante as férias, eu ia fazer com ela. E ela falava lá para o pessoal que eu sou muito pior do que o professor dela, porque eu fico ali, né, em cima. E ela falava como ela se sentia melhor no final do dia, os pezinhos, sabe, não ficavam tão inchados, e botava para descansar. Então, é essencial o exercício, independente da idade, independente da sua condição física. Começa devagar, mas não para. E se está doendo, vai com dor mesmo. Porque desistir, pessoal, não pode ser uma